Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da casa. Vamos para mais um estudo, do Evangelho cristão, assim por dizer, para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual, e assim a gente galgar mais um pouquinho aí na presença do Senhor, adquirindo esse conhecimento. Vão todos adentrando a essa página. Agradeço a cada um de vocês novamente por estarem presentes, que possamos estar de mentes abertas e coração aberto para os ensinamentos no dia de hoje e assim a gente possa guardar na nossa consciência e inconsciência esses ensinamentos e aplicar no nosso dia a dia para a nossa transformação. Certo? Muito boa noite, querida Edinalva, seja bem-vinda. Boa noite, Caliane de Santos, seja bem-vinda também. Agradeço a presença de todos vocês, pelo carinho, por estar mais uma vez aqui adquirindo esse conhecimento. Certo? Não se esqueçam de separar água para vocês, para ser frutificada através do passe. Para o seu ente querido, para alguém que esteja enfermo na sua casa também receber o tratamento. Assim para o seu pet, se você quiser também pode estar separando com muita alegria, com muito amor. E também vai auxiliar bastante vocês. Então, estejam acomodados num lugar tranquilo, para que vocês possam compreender as reflexões de hoje do nosso livro Pão Nosso. Certo? Vamos dar mais uma boa noite aqui. Quem mais? Boa noite, Elza Araújo, seja bem-vinda. Querido Manuel, amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Airan, querida amiga, seja bem-vinda. Boa noite, querida Alessandra, seja bem-vinda também. Isso aí, pessoal, vamos agradecendo aí mais uma presença de vocês, para esses ensinamentos. Alzira Gomes, seja bem-vinda. Agradeço a presença de vocês novamente aí, certo? Lembrando, para quem tem um livrinho, esse daqui é o nosso Pão Nosso, tá bom? Esse daqui é a minha versão de bolso. Hoje iremos dar continuidade no estudo, que seria o capítulo 55, Coisas Invisíveis, Para quem quiser acompanhar o trecho evangélico, é Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20. Quem mais? Sueli, querida amiga, seja bem-vinda. Boa noite, Rita Avelina, seja bem-vinda. Durvalina, seja bem-vinda. Agradeço a presença de todos vocês novamente, com muita alegria, com muito amor. Marlene Souza, seja bem-vinda. Maria, seja bem-vinda. Querida Ismeia, seja bem-vinda também. Isso aí, pessoal. Vão adentrando, vão se acomodando. Vamos para os recadinhos de hoje. Muito interessante, Então, os primeiros recadinhos são que, além das lives que estão funcionando semanalmente, de terças, quintas e domingos, são das 20h20, a partir das 20h20 que a gente começa a dar os recadinhos, até 20h30. Aí de 20h30 até 9 horas a gente consegue fazer a nossa palestra. Temos também as palestras presenciais na Casa do Caminho, durante a semana, terça, quintas e sexta-feiras, De terça e quinta, o horário é das 20 horas. Então, peço que vocês compareçam 15 minutinhos antes, para vocês ficarem tranquilos, se harmonizarem, tranquilizar o coração e suas mentes. De sexta-feira, temos a palestra às 14 horas, às 2 horas da tarde também. E aos domingos também a gente tem a palestra presencial no período da manhã, em 2 horários. O primeiro horário é das 9 horas e o segundo horário é às 10 horas da manhã também. Lembrando, para comparecer na Casa do Caminho, vocês não podem estar resfriado, gripado, com nenhum sintoma de febre, ou coriza, assim por dizer, ou tosse, para a gente tomar cuidado ainda com relação ao tratamento contra o Covid. O uso de máscara, quando vocês estiverem permanecendo dentro do estabelecimento, vocês têm que estar utilizando máscara o tempo todo. Que mais? O álcool em gel vai estar na entrada da Casa do Caminho, para a gente estar higienizando a mão de vocês.
vai ter aferição da temperatura também para a nossa segurança, né? A segurança de todos, assim por dizer. O espaço comporta 25 pessoas, com os devidos espaçamentos, conforme a MS solicita, ok? Os recadinhos também mais importantes no dia de hoje para nós. A Casa do Caminho, ela funciona através de doações, tanto de roupas, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, assim por dizer, né? Calçados, livros, dentre outras doações que recebemos durante a semana e os finais de semana. As doações servem para que possamos gerar um dinheiro, né, para assim a gente pagar os nossos compromissos fixos. O que são os compromissos fixos? A conta de água, luz, telefone, o aluguel da casa também, né, que a gente está lá. Em breve a gente vai estar mudando para um outro local, na mesma rua, tá bom? Não tem nada de longe, assim, ninguém vai se perder, na mesma rua, praticamente no final da rua. A gente ainda está em organização para que ocorra uma mudança da melhor forma possível. Então, as doações servem para isso. E também a gente auxilia 53 famílias hoje em relação às cestas básicas. Então, se você tiver algum alimento sobrando na sua casa, por gentileza, nos auxilia a formação dessas cestas para que possamos auxiliar essas pessoas também que estão em momentos difíceis, né? Então, a gente consegue levar um pouquinho de Deus, um pouquinho do amor de Cristo a todos esses corações necessitados, tá bom? Deixa eu dar mais uma boa noite aqui pro pessoal, porque eu vi que estão entrando bastante gente. Querido aluno Eric, seja bem-vindo. Meire também, seja bem-vinda. A Lene, seja bem-vinda. Muito bom ver vocês aqui. O Eric mandando seus emojis de carinho. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Isso aí. Ah, lembrando um recadinho muito importante também, é a lista para as vibrações, né, os nomes para listas. A gente pede, por gentileza, para colocar somente lista dos encarnados, é assim o nome de todo mundo, porque a gente coloca numa lista, e a lista dos desencarnados para a gente colocar em outra. Né? Assim a gente consegue fazer um bom atendimento ambos os lados. Tá bom? Regina Mobará, seja bem-vinda. Fico contente com todos vocês aqui, né? Doando o tempo de vocês para mais esse aprendizado, com mais alegria, com muito mais amor, né? E assim a gente vai evoluindo, vai aprendendo mais um pouco, vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e a gente vai conquistando o nosso coração, o nosso íntimo, a gente vai se conhecendo, e assim a gente vai chegando mais próximo do Criador, vai tendo mais afinidade com o nosso irmão Jesus Cristo, né, que é o nosso mestre, e também o nosso Pai. Assim a gente compreende as suas vontades e segue a vida conforme um aprendizado eterno, ok? Então, dentre alguns minutinhos, a gente vai dar início à palestra de hoje, com muita alegria, com muito amor e muita compaixão. Certo? Isso aí. Não esqueçam de pegar a água de vocês, a minha já está aqui. Vou até dar um golinho agora que eu falei bastante, então fico um pouquinho com a garganta seca. Certo? Todos acomodados? Por gentileza, rapidinho, eu peço se vocês conseguem me ouvir bem, né? Em relação ao áudio, se a imagem está boa para vocês. Possivelmente, em algum momento, a internet pode travar, né? Aí pode cair um pouco a live, mas é um processo natural, né? Que a gente não tem controle sobre isso. Mas nesse momento eu peço a colaboração de vocês para que me dê um retorno em relação a isso. Tá ok? Querida Elisena, seja bem-vinda. Muito bom, eu já respondi aqui. Tá tudo bem, graças a Deus. Isso aí. Maravilha. Fico feliz por todos vocês estarem aqui, né? Então, mais alguns segundos a gente vai dar início ao nosso estudo. E esse capítulo aqui é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque a gente vai aprender a enxergar as coisas com os olhos do coração. Olha que legal. Maravilha, o pessoal respondendo.
Tudo ok? Imagem ok? Perfeito, fico contente com todos vocês. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém de dar um oizinho. Querida Iraci, seja bem-vinda. Celina, seja bem-vinda. Kátia Lourenço, seja bem-vinda, querida amiga. Quem mais? Maria José, seja bem-vinda. Certo? Agradeço a presença de todos, então vamos para mais uma live, graças a Deus, e assim vamos serenar os nossos corações, a nossa mente, fechando os nossos olhos. Quem não se sentir confortável com os olhos fechados, pode ficar com o olho aberto, só nos acompanhe através das orações no momento de agora, e assim para darmos início ao nosso estudo. Ok? Então, com muito amor, com muito carinho, vamos entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus, o nosso querido irmão, assim também com o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso Mestre, que possamos estar em sintonia com Ele, que possamos estar em sintonia também com os nossos mentores em particular, e assim damos boa noite a todos eles com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Ao nosso Mestre querido, nosso Deus, possamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos encarnados aqui buscando o desenvolvimento do nosso lado moral, intelectual e espiritual. Agradecendo a todo o cuidado recebido pelo nosso Mestre Jesus. Agradecendo também aos nossos mentores em particular, que nos auxiliam, apesar das nossas dificuldades, para compreender os ensinamentos diários que recebemos. Agradecendo também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontram no nosso lar, aos dirigentes da Casa do Caminho, espirituais, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva e sua equipe. Vamos dar também boa noite aos professores, aos nossos amigos, aos alunos, agradecendo também a presença dos irmãos e irmãs que vêm buscar um pouquinho mais de esclarecimento através dessa oportunidade. E assim, Senhor, nos permita compreender as reflexões no dia de hoje, que possamos guardar na nossa consciência, em consciência, essas informações e também nos ensine a aplicar no nosso dia a dia para a nossa modificação moral, intelectual e espiritual, e assim cada dia mais estar na sua presença, na compreensão das tuas vontades, para que elas sejam feitas com muito amor, com muito carinho e com muita compaixão. E assim, com muita alegria, damos início ao estudo e à reflexão de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? É muito bom, fazer as vibrações assim, entrar em sintonia com os nossos mentores, com a espiritualidade de luz, com Jesus, o nosso Mestre, e Deus, o nosso Pai também. Certo? Então vamos lá. Lembrando que o nosso livro aqui é o Pão Nosso, tá bom? Ele foi psicografado, para quem não conhece, eu vou repetir de novo, para quem não conhece, foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Essa coleção que eu tenho aqui é a coleção da Fonte Viva. Então vamos lá. Capítulo 55. Coisas invisíveis. Então, no trecho evangélico, que é do Novo Testamento, que o nosso querido Emmanuel traz, ele é do capítulo 1, versículo 20. E ele se diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quem disse isso? Paulo, o querido apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Então vamos lá dar só uma bisolhadinha assim em relação a esse trecho evangélico, para a gente ter um pouquinho mais de compreensão. O trecho evangélico é a culpa da humanidade, que se diz lá, e começa no versículo 18. Do Deus céu revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas por meio que se pode conhecer a respeito de Deus, está bem claro para elas,
Foi o próprio Deus que lhes mostrou isso, né? Então, vamos lá. Esse trechinho aqui, só para a gente ter compreensão melhor. Deus ele não castiga ninguém. Se ele é um pai misericordioso e amoroso, ele não castiga ninguém. Então vamos tirar essa percepção da nossa consciência. Deus não castiga ninguém. A nossa própria consciência nos faz né, refletir sobre as nossas próprias ações, tanto boas como más. Então, se a gente comete uma coisa boa, a nossa própria consciência fica feliz. Porém, se a gente pratica algo de ruim ou mal, assim por dizer, tanto para nós como para outras pessoas, a nossa própria consciência ela fica remoendo isso até compreendermos que esse ato cometido é errado, que a gente tem que corrigir. Então, Deus não culpa ninguém. Aí no versículo 20, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. O que quer dizer? Então, tudo que está à nossa volta, assim por dizer, que não tem mãos humanas, né, que for, como assim mãos humanas? O ar, a natureza, né, as flores, as plantas, as árvores, os animais. Tudo isso que a gente vê é uma criação divina, é uma criação, é uma percepção que temos da realidade de Deus. É tudo isso que está à nossa volta, até nós mesmos somos essa obra-prima, assim por dizer, que o Criador fez. Então ele continua, só mais um pouquinho para vocês compreenderem. Eles sabem que quem é Deus eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que lhe merece e não lhes são agradecidos, né? Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. Então esse trechinho é muito interessante. Por que é interessante? A gente, por ser e estar no momento da ignorância ainda, em muitos aspectos, assim por dizer, a gente não reconhece isso, a gente não vê essa beleza que Deus mostra para nós diariamente, né? Então ele vai dizer que a nossa mente ela está vazia e coberta de escuridão, que seria a famosa ignorância, que a gente só vai vencer a nossa própria ignorância quando a gente buscar as verdades espirituais, as verdades evangélicas, buscar a transformação da nossa percepção, da nossa consciência, e assim a gente vai começar a enxergar novamente com os olhos do coração. Certo? Então, só esse trechinho aqui para vocês terem um pouquinho de compreensão em relação a essa passagem. Então, o nosso querido Emmanuel, ele vem nos ensinar mais um pouco. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. Então, olha que interessante. A criação universal é um espetáculo, né? É a mais forte de todas as manifestações contra o negativismo, o materialismo, assim por dizer, né? Por quê? A gente não consegue ter uma sensibilidade correta de enxergar essa criação. Quando a gente busca a transformação da nossa visão, daquilo que a gente vê, começa a enxergar as coisas sublimes, né? A delicadeza de uma flor, né? A delicadeza e a grandeza de uma semente que ela acaba se transformando numa árvore extremamente frondosa e bonita, que trazem os seus benefícios, os animais que trabalham em um ciclo, né, para trazer novas mudanças, para trazer novas criações, a gente consegue ver e perceber a grandeza da criação. Assim como foi a criação do nosso planeta e a criação dos outros planetas existentes
e que vão ser criados, e já estão sendo criados, assim por dizer, na mão da criação, do Criador, assim por dizer também. Então, olha que interessante também. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Então, se a gente buscar a percepção dessas coisas, as coisas invisíveis, assim por dizer, elas estão na nossa frente. A gente que não tem essa sensibilidade para enxergar. Onde a atividade que se desdobre sem base, né? Então ele faz uma pergunta: onde a atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Como assim, Alessandro? Então, toda a criação, ela foi criada de uma fonte inteligente. Nada foi criado por acaso. Né? Então, se assim por dizer, vamos trazer uma coisa para a nossa realidade. O nosso planeta, as coisas que temos aqui, simplesmente é uma cópia do que temos no plano espiritual. Não é perfeita. Ainda não é perfeita, porque ela segue um padrão de evolução para cada época de consciência da humanidade. E isso leva tempo. Então, cada vez mais que a nossa consciência vai evoluindo, o mundo vai evoluindo, os materiais utilizados vão sendo melhorados, a gente vai ter outras percepções, outras ferramentas para ser utilizadas. Né? O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os seus motivos complexos de cada ângulo do caminho. Então, a cada percepção que a gente vai buscando, a gente vai deixando aquela passada para trás. Então, por que disso? É uma coisa da natureza, é uma coisa da evolução, é uma coisa que a gente precisa buscar transformar, né? Então, a gente sabe como é feita uma borracha, né? A gente sabe como é feito um móvel, a gente sabe como é feito um celular, né? As matérias-primas. Para a gente compreender cada coisa dessa, a gente precisa buscar o conhecimento, olhar os detalhes, as coisas pequenas que estão nela, que fazem as coisas funcionarem, que criam essas ferramentas para o nosso uso. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo da criação, né? Do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, né? Condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. Ah, por que disso, Alessandro? A criação é perfeita. Então, ela não vai permitir que a gente veja mais de uma coisa que a gente não compreenda. Para a gente compreender, a gente tem que o quê? Estudar. A gente tem que tornar a nossa visão uma coisa mais delicada, sutil. Como que eu posso definir isso da melhor forma possível? Muitas das coisas a gente não consegue ver. Um exemplo é o ar que respiramos. A gente não consegue ver ele. É uma criação divina. Como que a gente faz para ver? A gente sente, a gente usa a nossa sensibilidade de sentir. A mesma coisa funciona como o ruído. A gente não vê o ruído, a gente sente a transmissão das ondas que chegam aos nossos ouvidos, que o nosso próprio aparelho auditivo ele faz uma transmutação desse som para que compreendamos a fala, como que é o som, como que é a forma, e tudo isso está à nossa volta. Isso também é uma criação divina que a gente precisa descobrir, e cada vez mais que a gente busca o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, a gente compreende cada coisa da melhor forma possível. Certo? Então ele continua, querido Emmanuel, a criatura conviverá com os seres que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso,
mas que em ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Então, como foi dito, a gente está no momento certo da criação, né? A gente já viveu outras vidas, né? A gente teve uma outra percepção daquela realidade que vivíamos no presente, no passado. Agora a gente tem uma nova percepção das coisas que a gente está vivenciando, né? Essa delicadeza, assim por dizer, as coisas que estão à nossa volta, né? O som a gente consegue, se a gente afinar a nossa audição, a gente consegue compreender as nuances, né? O paladar, o cheiro, né? O olfato, a gente consegue compreender da melhor forma, a gente consegue distinguir uma coisa da outra. A nossa visão também é assim, né? A gente consegue ver as belezas da criação se a gente buscar compreender, né? As coisas simples, singelas. E assim a gente vai ver a grandeza do nosso Deus, nosso Criador, assim, da melhor forma possível. Então, os objetivos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Então, repetindo, os objetos visíveis no campo da forma efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Então, essa realidade que a gente está vivenciando agora. A gente tem essa percepção agora, porque a nossa capacidade mental, cerebral, é para esse momento. Se a gente quiser melhorar isso, a gente pode. A gente só precisa trabalhar, a gente tem que talhar a nossa consciência, a nossa sensibilidade para ver as coisas invisíveis, as minúcias, né, que estão à nossa volta. E assim a gente consegue abraçar um pouquinho a mais a grandeza do Criador. Nos novos tempos que estão por vir, as coisas vão ficar mais claras, e mais claras, e mais claras, até a gente compreender de fato toda a criação. Então, vamos lembrar que o nosso objetivo é a perfeição, mas para isso a gente tem que observar o processo. Isso demora, né, leva tempo, a gente precisa ter paciência, um passo de cada vez, uma sensibilidade de cada vez sendo desenvolvida, e assim a gente vai agregando conhecimento para a nossa consciência, para o nosso espírito, né, e a gente vai crescendo na evolução. E por fim, cumpre os deveres que te cabem, olha, cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisará repetir a experiência amanhã. O que quer dizer esse trecho final? A gente tem que cumprir com o nosso objetivo hoje, o que cabe a nós hoje, qual que é a nossa capacidade de agir, qual que é a nossa capacidade de raciocínio, quanto a gente pode modificar hoje. Hoje eu falo daqui até o final da nossa existência nessa encarnação. Como que a gente pode aproveitar isso? Buscando buscando o conhecimento, descobrindo a nossa essência, o porquê eu sou assim, o que eu preciso melhorar. Fazendo isso, a gente vai se desprendendo novamente, como já foi dito em várias lives anteriores, que a gente tem que se desprender das falsas paixões que criamos lá atrás, da ignorância que adquirimos lá atrás. Porque a ignorância, ela é uma ferramenta, assim por dizer, que nos cegam. E se a gente permanecer nessa ignorância, a gente vai permanecer assim por diante, né, pela eternidade, se assim a gente desejar, ignorantes. A gente só vai enxergar aquilo que nos agrada, né, que faz sentido para mim. Mas o próprio Criador e o próprio Jesus Cristo nos ensina. Vai buscar a verdade, que a verdade vai vos libertar. Vai buscar um conhecimento evangélico, vai buscar um conhecimento científico, filosófico, dentre outros conhecimentos que existem
para nós nesse exato momento, para que possamos descobrir as coisas que estão à nossa volta. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo e basta a gente buscar esse desenvolvimento. Se a gente não buscar esse desenvolvimento, o que acontece? Na próxima reencarnação, a gente vai repetir o mesmo processo. E cada vez que a gente repete, que a gente não muda, repete, isso fica gravado na nossa consciência. A gente perde um tempo, assim por dizer, na evolução, porque a gente não quer mudar, a gente não quer se transformar. E a lei divina é essa, a lei do progresso. Para a gente conhecer mais a fundo a criação e as suas belezas, a gente precisa se descobrir, né? A gente tem que se conhecer o porquê a gente é assim, o que precisa mudar novamente. E a gente vai começar a enxergar as coisas com os olhos do coração, conforme o Mestre nos ensina com muita alegria. Então a gente vai começar a ver um habitat de uma formiga, o porquê que elas existem, os insetos, as flores, né? O ar, a água, a terra, o porquê tudo isso existe. Tudo isso que não tem a criação humana é criação divina. Nós somos essa criação divina. A gente pode, até através da ciência, que nos auxilia no momento que nos traz mais ou menos um pouco da realidade que a gente necessita, compreender os fatos que estão à nossa volta. Mas além das coisas materiais, a gente precisa estar em conformidade, em união com a espiritualidade. Elas têm que andar casadas, tanto a ciência como a espiritualidade, assim como a filosofia, né? Elas devem andar casadas, porque essa trindade ela só faz a gente crescer e expandir a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa visão, o nosso conhecimento, a nossa sensibilidade. E assim a gente vai estar mais ciente das coisas da criação, certo? Essa reflexão no dia de hoje. Se vocês quiserem buscar um pouquinho mais de conhecimento em relação a essa passagem, eu indico novamente para que vocês leiam essa passagem do capítulo 55, o trecho evangélico, né, que Paulo descreve a Romanos, primeiro 20, né, primeiro capítulo, 20, o versículo. Ok? Então a gente agora vai para a parte mais gostosa da nossa live, que é o passe. Então, novamente, vamos acalmar os nossos corações, a nossa consciência. Novamente eu peço, quem se sentir confortável, feche os olhos. Quem não se sentir, não tem problema nenhum. Só peço que acompanhe nossas vibrações, os nossos passes, para que possamos receber também o nosso tratamento, ok? Então, assim, com os olhos fechados, com as mentes serenas e o nosso coração sereno, vamos imaginar um quadro à nossa frente que está sendo pintado por nós mesmos. E nesse quadro, a gente está pintando uma floresta linda, com suas árvores frondosas, com o pôr do sol, com flores coloridas e perfumadas, que a cada pincelada desse quadro a gente consegue sentir a essência, o perfume dessas flores. Quando a gente menos percebe, a gente já se encontra dentro do quadro, sentindo a natureza à nossa volta, sentindo a brisa do vento tocar o nosso rosto, os nossos cabelos. A gente consegue ouvir o seu barulho através do nosso ouvido. A gente consegue ouvir os pássaros. A gente consegue sentir o cheiro da floresta. É nesse exato momento que a gente vê a equipe espiritual de luz se aproximando de nós com muita alegria, com muita compaixão, agradecendo por mais uma oportunidade de estar com vocês com muita alegria.
E eles nos faz lembrar que essa sensibilidade é a criação divina. Essas pequenas coisas que a gente observa, que está à nossa volta, o perfume, o barulho, a sutileza do ar passando pelo nosso corpo, o som dos pássaros, dos animais. Essa é a criação divina. Mesmo o pôr do sol aquece o nosso corpo, aquece o nosso coração, e essa luz divina clareia a nossa mente. E se a gente não ficar observando, ou melhor dizer, se a gente observar da melhor forma possível, a gente vai sentir a própria natureza retirando do nosso corpo as enfermidades, as dores, vai tirando da nossa consciência as aflições, os medos, os sentimentos negativos que cultivamos, pois é uma coisa natural que estamos aprendendo a tirar do nosso convívio. E assim, a própria natureza fala: vamos captar para o nosso coração o amor, o carinho, a compaixão, a ternura. Vamos captar a presença do Mestre Jesus dentro da nossa alma, dentro dos nossos sentimentos, dentro da nossa consciência. A gente consegue sentir a grandeza do Mestre dentro de nós. A gente sente a felicidade transbordando do nosso coração, da nossa alma, da nossa consciência. E é assim que o nosso Mestre Jesus também nos indica que é nesse exato momento que a gente precisa tornar a nossa sensibilidade cada vez mais sutil, mais sublime, para que possamos identificar as coisas negativas e as positivas, e assim, por vontade própria, fazer a nossa própria escolha para a nossa evolução, para o nosso caminhar, nos libertando da ignorância, nos agarrando cada vez mais ao conhecimento, tanto espiritual. E o nosso Mestre Jesus fala que a cada momento a gente pode estar em sintonia com Ele e com o Pai, através das orações, das vibrações, e assim a gente vai crescendo na evolução. O nosso Mestre se despede de nós novamente. A toda a equipe espiritual que nos acolheu nesse exato momento se despede, agradece a oportunidade e voltamos para o nosso lar, com a imagem gravada dessa natureza bela que nós mesmos criamos dentro da nossa consciência. E assim, agradecidos pelo tratamento, pelos cuidados, pela fluidificação da nossa água, que toda a equipe espiritual já colocou os remédios necessários, que após o término da live iremos consumi-la. E também nesse exato momento, sintonizados com a espiritualidade, vamos doar um pouco daquilo que recebemos no dia de hoje ao nosso planeta Terra e ao universo. Doamos a nossa paz, a nossa esperança e a nossa alegria. A todos os dirigentes políticos, a gente doa a nossa sabedoria, o nosso discernimento e a nossa harmonia. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram carcerados fisicamente e espiritualmente, desejamos a resignação, a esperança e a fé. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, que recebam a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa alegria e a nossa ternura.
aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, que recebam o nosso carinho, a nossa compaixão, a nossa ternura e a nossa fé. Aos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que recebam a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso amor e a nossa paz. E assim a todos os irmãos e irmãs dirigentes de todas as religiões, que recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa paz e a nossa alegria. E humildemente pedimos ao Senhor que possamos vibrar mais um pouco por nós mesmos, fazendo transbordar do nosso coração, da nossa consciência, toda a ternura, toda a paz, toda a compaixão, compreensão, todo o desejo de fraternidade, e que esses sentimentos contagiem cada canto da nossa casa e por onde andarmos possamos tocar o coração dos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram. E assim, deixamos a nossa espiritualidade de luz um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, de compreensão, compaixão, cura, para ser utilizada da melhor forma possível. Nesse exato momento, Senhor, agradecemos pela oportunidade de receber, de doar, de estar em sintonia com o Senhor, e vamos caminhando para o encerramento no dia de hoje. Com muita alegria, com muito amor, agradecemos a compreensão, Senhor, pelos ensinamentos evangélicos, pelos tratamentos recebidos, pelas curas recebidas, através do nosso merecimento, da nossa alegria, do nosso amor. E assim, Senhor, que possamos estar aqui na próxima live, que será no domingo, e também na próxima semana, que possamos estar cada vez mais na Sua presença, no Teu caminho, nos libertando das falsas ilusões criadas por nós mesmos e conhecendo as Suas verdades, o Teu amor e o Teu carinho. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? É muito bom quando a gente entra em sintonia com o nosso Criador, com o nosso Mestre, recebe o amparo de toda a nossa espiritualidade amiga, por tanto carinho, por tanta compaixão. E assim, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Vou dar mais uma boa noite para todos que adentraram, né? Aqui, quando estava decorrendo a live. Assim a gente vai estar cada vez mais unidos, né? Quem entrou? Deixa eu ver. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Totti Oliveira, seja bem-vinda. Lênis. Quem mais? Cida Blanca, seja bem-vinda. Adriana Cardoso, seja bem-vinda. O pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, né? Mandando as mensagens de gratidão. Agradeço por mais uma vez estar aqui com vocês, adquirindo esse conhecimento, que possamos assim aplicar no nosso dia a dia para a nossa transformação, ok? Um beijo no coração de vocês, tenham um ótimo final de semana. Nos vemos na próxima semana, tá bom? Até a próxima, tchau!